Mais uma vez, boa noite. Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos. Nós vamos para o capítulo 16. E nós vamos hoje encerrar o capítulo 16. Nós temos visto no capítulo 16 de Atos que Paulo iniciou uma nova viagem missionária junto com uma nova equipe. E nós temos então encarado e lidado com os desafios de Paulo junto com essa nova equipe, nesse novo desafio missionário, onde Paulo então quer expandir ainda mais o seu alcance, saindo apenas daquela região que estava ao redor dos lugares onde ele já tinha ido, e indo então para toda a Europa, onde Paulo queria chegar. E é interessante que nós vimos que o caminho que Paulo seguiu para levá-lo à Europa não era o caminho que Paulo queria. Como nós vimos no texto passado, Paulo ele tinha planejado ir para a Ásia, mas o Espírito Santo direcionou que ele fosse para a Europa. Deus queria que o ministério se expandisse para a Europa e não ali pela Ásia. E foi isso que aconteceu com Paulo. Como nós estudamos com Paulo, Silas, Timóteo, que estava junto com ele, como nós vimos do versículo 6 até o versículo 15. E agora nós vamos lidar com um cenário um pouco diferente. Dando continuidade a essa jornada, após vermos que o Espírito Santo ele abre corações, nós vimos a conversão de Lídia ali à beira do rio, aquela mulher que orava, muito obrigado, na beira do rio. Lucas agora nos conduz para um cenário de confronto direto nas ruas. Paulo ele iniciou e nós terminamos na cidade de Filipos, e aqui nós continuamos na cidade de Filipos. E na cidade de Filipos, Paulo iniciou, junto com os seus companheiros de viagem, aquela igreja através de Lídia e aquele grupo de mulheres que estava na beira do rio em oração. Mas depois disso, já que naquela cidade não tinha sinagoga, Paulo então vai para as ruas de modo direto, pregar o evangelho nas ruas, no centro da cidade. E aqui, no restante desse capítulo, nós vamos ver um contraste muito presente nessa história. Porque nós vamos ver a apresentação vívida do evangelho, vinda por meio do apóstolo Paulo e de seus companheiros, mas que o evangelho apresentado em sua fidelidade produz respostas distintas. Em alguns momentos nós vamos ver o poder do evangelho que traz libertação, mas também nós podemos enxergar o poder do evangelho que confronta e que traz oposição. E isso tudo é justamente o que é produzido por meio da pregação fiel do evangelho do Senhor Jesus. Vamos ler, e leia comigo, Atos capítulo 16. Vamos iniciar então no versículo 16. Nós vamos até o versículo 40, é um texto um pouco longo, então vamos por partes, certo? Vamos iniciar o versículo 16, que diz assim: Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, isso era o lugar de oração aonde? Na beira do rio, onde Lídia e aquele grupo de mulheres se encontravam e onde Paulo começou a igreja, na cidade de Filipos. Então, eles estavam hospedados na casa de Lídia e naqueles dias eles foram para o lugar do grupo de oração. Veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se desse espírito, disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o espírito saiu. Vamos orar. Senhor, rogamos a iluminação do Espírito Santo para compreendermos a Tua palavra e para que assim, ó Deus, possamos aplicar o Teu ensino em nossas vidas. Nos faz, ó Deus, compreender o Evangelho e através dessa compreensão que a nossa vida seja transformada e que sejamos conduzidos à libertação através do encontro com o Evangelho. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto, então, aqui nos introduz uma cena que aparentemente é comum dentro da rotina missionária de Paulo e da sua equipe. Eles estavam indo para o lugar de oração. E, no entanto, então, aqui o que acontece é que, indo para esse lugar de oração, o ordinário ali se torna palco para a manifestação daquilo que é extraordinário no poder de Deus.
O encontro com aquela jovem não é algo acidental, mas está dentro da providência soberana de Deus que conduz à missão da sua igreja. Lucas descreve então que aquela jovem era uma mulher possuída de um espírito adivinhador. É interessante aqui porque isso remete diretamente ao contexto daquela época, daquela religião pagã greco-romana. Estava associado ao oráculo de Delfos e a ideia de inspiração espiritual vinda pela adivinhação. Ou seja, não era uma realidade incomum daquelas pessoas. Elas não entendiam, mas na verdade o que estava acontecendo através daquela jovem e de outros que existiam ali era possessão demoníaca. E eles achavam que não. Eles achavam então que eram os oráculos deles que traziam inspiração espiritual para essas pessoas para terem adivinhação. Mas na verdade era possessão demoníaca. Eles não conseguiam compreender isso. Não se trata apenas de um problema psicológico ou social. O texto nos deixa bem claro aqui que nesse caso o problema é possessão demoníaca, certo? É a realidade espiritual concreta. É algo que estava profundamente enraizado naquela cultura pagã e que eles normalizaram. Isso não está muito distante de nós, né? Como nós vimos na escola bíblica dominical. As pessoas cada vez mais têm normalizado a ação dos demônios em nosso meio. E tratado isso como algo comum. E era algo parecido com o que acontecia ali naquela época. Essa jovem, então, ela era possessa por demônios e estava escrava. Escrava em diversas camadas. Tinha uma escravidão espiritual. Por quê? Ela não tinha controle sobre si mesma, mas Satanás tinha controle sobre ela. Ela era dominada por esse espírito maligno. Mas tinha também uma escravidão econômica, porque o texto nos diz que ela dava grande lucro aos seus donos. Então, as pessoas ali, os donos dela, usavam daquela situação de escravidão espiritual para também escravizá-la economicamente. Mas além de tudo isso, existia também uma escravidão que eu diria até mais profunda, que é uma escravidão existencial. Uma escravidão que estava relacionada à própria identidade dela, porque ela deixou de ser ela mesma. E agora ela era reduzida a um instrumento de exploração, tanto demoníaca quanto também de exploração econômica, visando lucro através da situação deplorável que ela estava. Nós já percebemos aqui, então, um ponto fundamental é que o Evangelho não encontra as pessoas apenas em estado neutro, mas o Evangelho encontra pessoas que estão cativas em seus próprios pecados, que são presas, escravas. É interessante porque isso reflete o ensino do próprio Senhor Jesus. Ele não veio atrás dos sadios, mas ele veio atrás de quem? Dos doentes, daqueles que precisavam do Evangelho. E aqui nessa cena, ela é bem mais densa nesse sentido, porque estes demônios que possuíam aquela mulher, o que é que eles proclamavam através dela? Sobre Paulo e Silas, eles diziam: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Essa declaração é verdadeira ou é falsa? É verdadeira. Mas o espírito que estava sobre aquela mulher é um espírito de verdade ou de engano? De engano. E aí como é que funciona isso, né? É engraçado, porque a declaração em si ela é verdadeira. No entanto, a fonte dessa declaração é corrompida. Isso revela algo bem profundo no sentido de que nem toda verdade proclamada significa submissão à verdade. O próprio Senhor Jesus havia falado sobre isso, né? Ele viu isso quando os demônios viram ele e disseram: Senhor, filho de Davi, né? Tem compaixão de nós. Os demônios gritaram isso. E é interessante também que o próprio Tiago vai dizer que até o diabo sabe das coisas e estremece diante do poder de Deus. Ele sabe da verdade. Os demônios conhecem a verdade. Mas isso não quer dizer que eles se submetem à verdade. O mundo espiritual reconhece quem é Jesus Cristo. Como nós podemos enxergar e vimos nos evangelhos também, mas não se submete a Jesus. E aqui o texto nos propõe um perigo bem sutil que Satanás usa. A possibilidade de uma verdade estar associada a algo que é errado. Uma verdade tem uma origem errada. Isso distorce a espiritualidade.
Por quê? Porque fazia então com que as pessoas enxergassem naquela mulher, não na mulher em si, mas no demônio que estava sobre ela, fonte de verdade, para tudo aquilo que ela pudesse avivalar depois. A espiritualidade distorcida. E o texto nos diz que isso se repetiu por muitos dias. E é tão interessante isso, que não era um episódio isolado, mas era uma insistência contínua, de modo que Paulo, mesmo sabendo que o que ela falava era verdade, Paulo deixou? Não. O que foi que aconteceu com ele? Ele se indignou. O texto nos diz que Paulo já estava indignado com aquilo. Já estava indignado com aquela situação. Ou seja, ele sabia que a ação de Satanás por meio daquela mulher não era para exaltar a verdade de Jesus, mas era para enganar as pessoas e associar o que eles estavam fazendo ao próprio Satanás. Assim então, Paulo, indignado com aquilo, ele se volta e traz uma ordem sobre aquele espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. Como nós estudamos também hoje, na lição da escola bíblica sobre Satanás. O Senhor Jesus dá autoridade aos seus discípulos sobre os espíritos malignos. Em nome de Jesus, nós temos poder para então expulsar demônios. Essa indignação aqui de Paulo não é um mero incômodo pessoal por aquela pessoa que estava perturbando, mas é um zelo pela santidade de Deus. A palavra usada aqui sugere um profundo desconforto que vinha das entranhas dele, sabe? Uma distorção espiritual, uma opressão que acontecia na vida daquela jovem, que aquele demônio estava tentando normalizar diante dos apóstolos. Era uma influência demoníaca, de modo que o evangelho não pode coexistir com a influência de Satanás. Ainda que ele fale a verdade e pareça até colaborador com a verdade, mas o evangelho não pode coexistir com a influência dos demônios. Aqui então é um ponto central, bem importante nesse texto. O evangelho ele não negocia com o mal. O evangelho ele confronta o mal, ele expulsa o mal. O evangelho traz libertação e não mantém a prisão sobre as pessoas. A autoridade de Paulo aqui não está baseada nele mesmo, mas o próprio texto nos diz que a autoridade de Paulo está numa ordem direta do Senhor Jesus. Eu ordeno que você saia. Saia dela. Eu ordeno em nome do Senhor Jesus. É o poder de Jesus, é o poder do nome dele. E esse poder que a gente olha para estes homens e mulheres da Escritura e a gente diz, nossa, que exemplo, né? Mas, irmãos, esse mesmo poder está disponível a nós. Nós temos lançado mão para usar deste poder, o poder do Senhor Jesus. Essa autoridade está disponível a nós. E aí, o resultado é imediato. A libertação é completa, é definitiva. Isso demonstra que o poder do Evangelho não é apenas um poder discursivo, mas é um poder eficaz do Evangelho. O Evangelho transforma, o Evangelho muda realidades. E aqui nós temos um eco profundo do que o próprio Senhor Jesus Cristo fez. A proclamação do reino do Senhor Jesus estava associada à expulsão de demônios, como sinal de que o reino de Deus havia chegado. E aqui nós vemos então a continuidade disso. O Cristo exaltado, ele continua libertando, ele continua expulsando demônios por meio dos seus servos. A salvação, então, não é apenas uma mudança de status jurídico diante de Deus. Nós éramos condenados e agora não somos mais. A salvação, ela é isso, mas ela vai além disso. A salvação é uma libertação total e real do domínio das trevas sobre as nossas vidas. Irmãos, nós somos libertos do domínio de Satanás. Paulo vai dizer isso lá em Colossenses 1,13, né? Libertos do império das trevas, nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu ordeno, saia. E ela, então, foi liberta. O texto diz, então, que na mesma hora o Espírito obedeceu e saiu. Será que nós estamos tão cheios do Espírito Santo que nós podemos declarar isso? E, então, a pessoa verdadeiramente será liberta pelo Espírito. E lembre, irmão, não estou falando de autopromoção ou de autoglória, sabe? Como muitos fazem hoje em dia. Não é isso.
mas é ser cheio do Espírito Santo, ser capacitado pelo poder do Espírito Santo para atuar em nome do Senhor Jesus contra as forças espirituais do mal que atuam sobre esta terra. Porque nós vivemos num mundo que cada vez mais ou romantiza ou banaliza essa realidade espiritual, tratando forças espirituais muitas vezes como entretenimento barato, como simbologia, como mera expressão cultural. Ao mesmo tempo, existe uma tendência de aceitar qualquer forma de espiritualidade como sendo válida, desde que fale algo que é verdadeiro, desde que pareça positiva. Tudo bem. Mas o texto aqui nos chama a discernir isso. Nem toda espiritualidade que parece verdadeira procede de Deus. Ela proclamava a verdade. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Eles estão aqui para proclamar o caminho da salvação, mas era um demônio falando, não procedia de Deus. Dessa forma, quantas pessoas em nosso meio continuam presas sobre o domínio de Satanás? Não necessariamente por possessão demoníaca explícita, mas pessoas que estão presas pela estrutura do pecado, dos vícios, da mentira, dos sistemas que exploram cada vez mais estas pessoas. E a resposta para tudo isso é o Evangelho do Senhor Jesus que liberta. O Evangelho continua sendo a única força capaz de libertar completamente o ser humano. Porque o Evangelho, ele não é uma realidade que melhora a condição do homem, sabe? Que não, eu vou lhe dar umas condições melhores. Não. O Evangelho é uma realidade que transforma por completo a nossa vida. Que quebra cadeias, que destrói correntes, que tira ferrolhos. Esse é o Evangelho. Este é o poder do Evangelho. A missão, então, nossa, não é apenas anunciar conceitos para as pessoas, mas a nossa missão é participar da obra de libertação que o Evangelho tem para realizar na vida de todo aquele que crê. E essa libertação, ela não depende da nossa força, mas ela vem da autoridade do Senhor Jesus. O poder está na palavra do Senhor Jesus. Onde o Evangelho chega, toda escravidão é derrubada. Onde o Evangelho chega, não existe coexistência com escravidão espiritual. Porque o Evangelho confronta, o Evangelho expõe a verdade e o Evangelho vence. Precisamos crer com toda a nossa força que o Evangelho vence. Precisamos crer nisso. Por que precisamos crer? Porque essa é uma realidade sobre a nossa vida. A salvação do Evangelho. O Cristo que é proclamado, ele reina. E não existe nenhuma autoridade que seja maior do que ele. E aí, diante dessa manifestação gloriosa de poder, existe uma transformação, não só naquela mulher, mas em toda a estrutura daquele lugar. Leia comigo a partir do versículo 19, Atos capítulo 16. O texto nos diz: quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança de lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-o aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem práticas, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Vamos parar aqui. Nós podemos ver primeiramente o Evangelho que liberta, mas o Evangelho também, quando ele liberta, ele expõe a maldade e confronta toda a maldade das pessoas do mundo que está exposta. Ele confronta as estruturas, ele provoca oposição. O que acontece então agora revela essa verdade dura do Evangelho, mas muito necessária. O Evangelho, ele não apenas liberta indivíduos, mas ele desestabiliza sistemas inteiros. E quando isso acontece, a resposta, a reação, ela é inevitável. Lucas nos diz que os donos daquela jovem que haviam
perceberam que havia sido desfeita a esperança de lucro deles. Ou seja, percebe como o pecado desumaniza a pessoa? Aquela mulher não era mais vista como uma pessoa, ela era vista como um objeto. Algo que apenas gerava lucro. É isso que o pecado faz. E eles então, diante disso, como pode? Ela deixou de ser um objeto, agora é um ser humano. Se desfez o nosso lucro. Eles foram contra quem? Paulo e Silas. O problema, irmãos, perceba, não é teológico. O problema não é doutrinário. O problema não é por causa da mensagem do evangelho. O problema está onde? No bolso. É dinheiro. Esse é o problema. A libertação daquela jovem significou prejuízo para aquelas pessoas. Isso expõe com clareza o coração de oposição ao evangelho. Quando o evangelho atinge aquilo que as pessoas amam, o evangelho passa a ser visto como uma ameaça. Atingir o poder, atingir o controle, o lucro. Então é uma ameaça a nós. Precisamos o quê? Se desfazer dessa ameaça. E não é isso que o mundo faz hoje? Quando enxerga o evangelho do Senhor Jesus, quer o quê? Precisamos diluir essa verdade o máximo possível. Porque o evangelho é uma ameaça a nós, então vamos diluir a verdade do evangelho, para que as pessoas não enxerguem o evangelho como ele de fato é. Assim então, o texto aqui nos ajuda a perceber isso por trás de muitas resistências ao evangelho. Não existe apenas incredulidade, mas existem interesses que estão profundamente enraizados na maldade e no pecado do homem. Aqueles homens, eles não estavam preocupados com a verdade do evangelho, mas eles estavam preocupados com a perda da sua fonte de renda. E isso revela então que o pecado, ele não se estrutura apenas no coração do indivíduo, mas o pecado, ele permeia sistemas inteiros. Sistemas que exploram, que oprimem, que lucram através da miséria dos outros. Tudo isso é a realidade do pecado em nosso meio, irmãos. E não é isso que a gente enxerga mesmo, dia após dia ao nosso redor. E a reação deles, então, é bem rápida, né? Eles agarram Paulo e Silas, eles levam para a praça, espaço público de julgamento ali, espaço público de influência, e então eles constroem uma acusação muito cuidadosa contra eles, né? Bem moldada. Observe a narrativa, né? Aqui. O verdadeiro problema é a perda de lucro. Esse é o problema. E eles não chegam lá na praça e dizem, esses homens aqui tiraram a nossa fonte de renda. Esses homens aqui nos impediram de continuar explorando aquela mulher. É isso que eles acusam? Não. Eles acusam isso. O verdadeiro problema é ocultado. E no lugar surge um novo problema. Esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. A acusação se torna política, se torna cultural. Aqui há um elemento muito claro, onde eles colocam a exposição, toda a sua manipulação e também toda a sua xenofobia contra os judeus. Eles exploram o preconceito contra os judeus que já existia no coração dos romanos. Os romanos, eles já tinham receio contra o povo judeu. Por quê? Porque o povo judeu servia para quê? Para ser explorado por eles. E aí chega lá, Paulo e Silas sendo judeus, e tiram a fonte de lucro deles para um povo que já rejeita os romanos. Eles exploram esse preconceito, eles apelam para o orgulho do coração romano. Eles dizem, eles estão propagando costumes que nós não podemos aceitar, que nós não podemos praticar. Por quê? Porque nós somos romanos. Aí foi mesmo que dizer, jogar carne crua no meio de uma cova de leão, né? Foi perdido. Perceba então a mudança da questão econômica, que era o verdadeiro problema, eles transformam isso numa questão ideológica, numa questão política. E isso é típico quando o evangelho ele confronta as estruturas. A verdade ela é distorcida para ela parecer uma ameaça diante das pessoas. O evangelho aqui é retratado como subversão, como perigo à ordem. E ele, expondo as injustiças, acaba então sendo tratado como algo que causa cada vez mais injustiça. Eles distorcem o evangelho. E a resposta é imediata, né? Violenta. A multidão ele se levanta, né? E os magistrados eles não investigam, não tem julgamento, não tem processo, não tem não tem defesa. O que é que acontece logo? Eles rasgam as roupas e açoitam.
açoitam Paulo e Silas e os lançam na prisão. Aqui nós vemos então uma completa ruptura com a noção de justiça. E é interessante, porque a noção de justiça era algo muito caro para o povo romano, né? Tanto que nós bebemos ainda muito da noção de justiça ainda do povo romano. Mas aqui eles desvirtuam isso. Por quê? Porque o orgulho era muito maior. O orgulho era muito maior. E percebam aqui que isso é desfeito. Por quê? Porque Paulo e Silas, apesar de judeus, eles também eram cidadãos romanos. Eles tinham dupla nacionalidade. Eles eram judeus e também romanos. Eles tinham direitos legais. Mas isso aqui é completamente ignorado. Eles nem levam isso em consideração. O poder se torna instrumento de opressão, sendo guiado aqui por interesses que estão corrompidos. Corrompidos completamente. Humilhação pública, dor física, injustiça institucional. E ainda assim eles não estão satisfeitos. Eles mandam que eles sejam presos e presos com segurança máxima. Aí fica pensando, que grande crime eles cometeram, né? Libertaram a mulher da opressão demoníaca. É interessante, porque eles foram colocados para ser presos pelos pés, né? No interior do cárcere, ou seja, na parte mais profunda, o lugar mais escuro e mais isolado, reservado para os piores criminosos. Foi isso que aconteceu com eles. E aqui o texto ele nos confronta, né? Porque, irmãos, o que foi que Paulo e Silas fez senão a missão de Deus? Senão obedecer ao Senhor Jesus? O evangelho que liberta, ele provoca reação de hostilidade, porque ele expõe aquilo que o mundo não quer perder. Ele confronta ídolos antigos, mas também ídolos modernos. Nesse contexto, era o lucro, era o poder, era a identidade cultural. No nosso pode ser muitas coisas, pode ser o status, o conforto, a autonomia, o controle sobre a nossa própria vida. Mas Cristo ele já nos deixou muito claro, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou, a mim. A perseguição ela não é um acidente, mas ela é uma consequência natural do evangelho que confronta o pecado em todas as suas estruturas. E é verdade, irmãos, porque quando a gente se dispõe a fazer a obra, quando a gente se coloca para fazer a missão de Deus, não sei se você já se deparou com isso, aparece tanta coisa difícil, né? Tanta barreira, tanta dificuldade. Por quê? Porque nós estamos mexendo num vespeiro mesmo. Num vespeiro difícil. Satanás ele não quer se entregar. Dessa forma, a hostilidade, quando o evangelho toca no pecado, ela surge porque o pecado ele não quer ser incomodado. O pecado quer ficar guardadinho, seguro, bem acalentado, com muito carinho. Lá no Ceará eu diria, deitado numa redinha, descansando. Né? Quer ficar ali, de boa. É isso que o pecado quer. Mas o evangelho, ele confronta direto. Muitas vezes nós somos tentados a pensar que, se formos fiéis ao evangelho, tudo vai fluir bem. Não vai haver nenhum conflito. Mas não. Fidelidade ao evangelho não garante aceitação. E eu deixo isso muito claro para você. Fidelidade ao evangelho não garante que tudo vai ocorrer bem na sua vida. Fidelidade ao evangelho muitas vezes vai garantir para você oposição, dificuldades. E isso não deve nos surpreender, muito menos deve nos desanimar. Devemos olhar como o apóstolo Pedro nos ensinou: se eu sofro pelo nome do Senhor Jesus, eu sou feliz. Porque por mim é muito mais importante sofrer por Cristo do que sofrer por fazer o mal. Essa é a verdade. Assim então, irmãos, se o evangelho que pregamos, ele nunca confronta nada, se o evangelho que pregamos nunca incomoda ninguém, nunca desafia estruturas de pecado, nunca afeta o nosso conforto, talvez nós não estejamos pregando o evangelho na sua plenitude. Estamos apresentando outra coisa, mas não o evangelho. O verdadeiro evangelho não é apenas uma mensagem de conforto, mas é uma mensagem de confronto. Ele liberta e confronta este mundo. Mas ainda assim, mesmo nesse cenário, né, de injustiça, de dor, de derrota, tem uma coisa que está sendo preparada aqui.
Esse texto nos surpreende cada vez mais, porque aquilo que parecia ser o fim da liberdade de Paulo e Silas, na verdade é o início de uma coisa muito, mas muito maior que Jesus quer fazer. Leia comigo a partir do versículo 25. Nos diz assim, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestaram grande alegria por ter crido em Deus. Olha que bênção, que maravilha. O Evangelho liberta e confronta. E mais uma vez nós somos apresentados a um Evangelho que traz libertação. Um Evangelho que sustenta em meio à dor e que produz profundo testemunho. Se no momento anterior nós vimos o Evangelho confrontando as estruturas, gerando oposição, agora nós somos levados a perceber que o Evangelho, ele não apenas liberta do lado de fora, mas ele sustenta por dentro e transforma ao redor dos seus servos, mesmo em meio ao sofrimento. O cenário aqui é de grande escuridão. Meia-noite, né? Lá no fundo, no cárcere interior, os pés estavam presos nos troncos. Os corpos, lembra, eles tinham levado 40 chicotadas, né? Que é 39 chicotadas. E, com certeza, as feridas não deviam ser poucas. Humanamente falando, era o quê? Ih, deu ruim, viu? Derrota, silêncio, desespero, mas não para Paulo e Silas. O versículo 25 rompe com as nossas expectativas de modo surpreendente, porque o texto diz que por volta de meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam e cantavam louvores a Deus. Olha que bênção, glória a Deus. Aqui está uma das expressões mais profundas da espiritualidade cristã do livro de Atos. Eles não apenas estavam suportando a dor, mas eles estavam adorando em meio à dor. Adorando em meio à dor. Eles estavam orando, eles estavam cantando. E não foi um momento isolado aqui, mas era algo constante neles. Meia-noite chegou e eles ainda estavam orando e cantando a Deus. Irmãos, isso revela que a alegria que o Evangelho produz na vida do servo de Deus não depende das circunstâncias externas, mas da convicção interna, do cuidado de Deus, da soberania de Deus sobre todas as coisas. Esses homens, eles não interpretam a realidade através dos olhos do sofrimento, mas eles interpretam a realidade a partir da certeza de que Deus é fiel, independente das circunstâncias. Aqui, Lucas nos dá detalhes, porque ele diz que os demais companheiros de prisão estavam o quê? Escutando. Enquanto eles tinham todos os motivos do mundo para estar ali se lamentando, chorando e reclamando da dor, eles estavam orando. Eles estavam cantando a Deus e dando testemunho do Senhor Jesus. A dor se transformou em testemunho. O Evangelho, irmãos, quando ele é vivido na prática, ele ecoa. Até no meio da escuridão, ele ecoa. O Evangelho, quando ele é vivido, ele transborda. Sabe?
Eu fico pensando o coração de Paulo e Silas cheio do Espírito Santo ali, cantando, orando a Deus. E não era, tipo, cantando, né? Cantar aqui pra Gil, orar aqui pra Gil. Não, todos da prisão estavam escutando e eles estavam lá embaixo. Eu imagino, eles estavam num fervor muito grande, cantando a Deus e orando ali. Tenho certeza. Porque ali era o último lugar que a gente podia esperar crente adorando a Deus. Mas era lá que os crentes estavam adorando a Deus. A forma como o crente sofre comunica muito mais do que a forma do que ele fala. Não sei se você já viu o testemunho de grandes homens e mulheres de Deus, que em meio ao sofrimento estão adorando e orando ao Senhor. E aí você pode olhar e dizer, ali sim tem um filho de Deus. Porque a forma como o crente sofre fala muito mais do que a forma que ele fala. Mas de forma repentina, Deus entra na situação, né? E o que é que acontece? Vê um terremoto ali, né? O fervor foi tão grande que vê um terremoto ali no meio deles. E Deus intervém de maneira poderosa, sacudindo os alicerces da prisão, abrindo portas e soltando as correntes dele. Ou seja, nenhuma corrente ficou diante do poder de Deus. Mas o mais impressionante aqui, irmãos, não é o milagre, mas é o propósito por trás do milagre. Por quê? Porque Deus não fez esse milagre para que eles pudessem escapar. A interpretação lógica nossa é qual? Deus livrou eles das correntes para que eles pudessem fugir. E aí aquela injustiça pudesse ser envergonhada. Mas não! O propósito de Deus era muito maior. Mais do que libertar eles de correntes que prendiam seus pés. O propósito de Deus era libertar aquele carcereiro e toda a sua família das correntes que os prendiam no pecado. Esse era o propósito de Deus. O carcereiro, responsável pela guarda, viu tudo aberto e ele diz, eu vou me matar. Era a lógica romana. Vou me matar. Por quê? Porque se os oficiais chegassem e eles não estivessem lá, ele seria morto de todo jeito. Então ele disse, eu vou evitar o trabalho, eu vou me matar logo. É isso que vai acontecer. Estava escuro ali, ele não conseguia ver ninguém. Todos fugiram. Diante disso, as correntes se abriram, as portas se abriram, todos fugiram. Antes de ser alcançado pelo Evangelho, irmãos, aquele homem que liderava todos aqueles que estavam presos, ele era o mais preso de todos. Porque ele não estava preso só em correntes, ele não estava preso por correntes físicas nenhuma, mas ele estava preso num sistema de honra que o oprimia. Um sistema que o oprimia por meio de medo, por meio de desespero. De certa forma, ele era tão cativo quanto qualquer um dos prisioneiros que estava ali. Mas a voz surge do vazio, da escuridão, e diz, não faça nenhum mal a si mesmo, nós estamos todos aqui. Aqui é justamente o compromisso de Paulo e de Silas com o próximo. Eles poderiam fugir, mas eles permaneceram, porque eles entenderam que a missão não era de fuga, não era de autopreservação, mas era de testemunho. Era entender o propósito de Deus. Sabe, eles poderiam fugir, eu fico impressionado com isso, porque talvez se fosse eu teria pegado a carreira, né? Se fosse nós, mas não, porque se estivéssemos cheios do Espírito Santo, orando e adorando a Deus, nós saberíamos o que fazer. Eu tenho fé nisso. Até porque Paulo e Silas, eles sabiam que haviam sido presos injustamente. Eles sabiam que eles eram cidadãos romanos. Eles sabiam que tudo aquilo que eles haviam feito ali não ia terminar como os líderes queriam. Então eles conseguiram interpretar, por meio de discernimento da voz do Espírito, que não era para eles fugirem. A missão exigia algo diferente. E aí, no caso, o carcereiro corre, né, pede uma luz e chega ali a Paulo e Silas. E era engraçado que o homem que antes era o que segurava a chave da prisão e botava a autoridade sobre todos, agora está aos pés de Paulo e Silas tremendo de medo. Tremendo de medo. Ele se depara com a realidade do poder de Deus, que desestrutura aquele homem por completo. Então, vem uma das perguntas que, digamos que é uma das perguntas mais famosas de todo o livro de Atos, se não de todo o Novo Testamento, né? Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Né? O carcereiro vai lá e faz essa pergunta. E essa pergunta, ela não nasce só do medo do terremoto, não. Mas nasce daquilo que ele testemunhou ali. Lembrem-se, ele não era vazio
do conhecimento de ouvir o Evangelho, o que é que Paulo e Silas estavam fazendo a noite toda? Orando e cantando a Deus. Ele estava ouvindo junto com os outros. E diante daquilo, ele vê o que foi que aconteceu. Todos estão aqui, não fugiu um. Todos estão aqui. E perdendo então todo o controle da sua vida que ele achava que tinha, ele se prostra e diz: o que eu vou fazer então para ser salvo? Como é isso? O Evangelho, ele foi ouvido por aquele homem. E o Senhor estava atuando na vida dele. Tanto que a resposta é bem clara e direta. O que é que ele precisa fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus, você será salvo. Você será salvo. Você e toda a sua casa. Aqui nós temos o coração do Evangelho. Salvação pela fé, centrada no Senhor Jesus. Não há rituais complexos. Não há exigências adicionais. Deixe isto, deixe aquilo, depois chegue. Apenas fé. Fé no Senhor Jesus. Justificados nós somos pela fé. E o versículo 32 diz que eles pregaram ao carcereiro, pregaram a todos da sua casa, e aquela verdade que eles haviam profetizado se cumpriu. Será salvo você e toda a sua casa. O resultado é transformação na vida daquelas pessoas. A fé é fundamentada na pregação da palavra de Deus. Causa transformação. E a transformação é tão imediata que aquele homem agora passa a servir Paulo e Silas. O que é que ele faz? Ele traz para a casa deles. Ele limpa as feridas deles. Eles partilham da mesma mesa. E eles passam a partilhar da mesma comunhão. Eles comungam e eles estão juntos na mesa agora. Isso é graça de Deus. É como se fosse uma inversão de papel. Porque a graça, quando alcança a cada um de nós, ela nos conduz de modo inevitável ao serviço. Toda a casa daquele homem foi batizada. Isso significa o início de uma nova comunidade da fé que estava alcançando aquela casa também. E eles então passam a servir uns aos outros, a amar uns aos outros. É justamente o efeito prático do Evangelho do Senhor Jesus que liberta qualquer escravidão. E aí o texto culmina para uma nota muito marcante quando diz: manifestavam grande alegria por ter crido em Deus. Oh, que bênção! Verdadeira libertação. Não porque eles haviam sido libertos das circunstâncias externas, mas é uma alegria profunda que vem do Espírito Santo, que é resultado de uma reconciliação plena com Deus. Aquele homem, irmãos, há pouco tempo atrás ele estava pronto para tirar a sua própria vida. Estava com a espada na mão. Mas o Evangelho o alcançou. E agora este mesmo homem é fonte inesgotável de alegria que flui do Senhor. Transborda de alegria. O Evangelho ele não remove necessariamente o sofrimento. Porque aquele homem ainda tem que lidar com muita coisa depois na sua vida. Mas ele transforma completamente a forma como nós enfrentamos o sofrimento. Paulo e Silas, eles continuaram presos. Aquele homem serviu a eles, cuidou deles, mas eles não fugiram, eles voltaram para a prisão e ficaram presos lá. E as circunstâncias externas, elas não mudaram de modo assim imediato. Não. Mas uma coisa muito maior mudou ali naquela noite. Vidas foram transformadas. Vidas foram transformadas. E aí, podemos nos perguntar, como nós temos respondido ao sofrimento? Com confiança ou com desespero? Com silêncio ou com adoração? Com testemunho? A prisão aqui não foi nenhum obstáculo para que Paulo e Silas continuassem na missão de pregar o Evangelho. Não. Mas é justamente na prisão o lugar que Deus quer nos usar de modo mais poderoso para que o Evangelho seja manifestado. Não foi isso que Paulo teve que aprender a duras penas, né? Na fraqueza do homem, a grandeza de Deus se manifesta. Irmãos. E aí, o texto termina, chegando agora na parte final. Leia comigo a partir do versículo 35, que diz:
36, perdão. 35, diz assim: Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: Põe aquele homem em liberdade. Então o carcereiro comunicou isto a Paulo, dizendo: Os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair. Vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Paulo, como sempre, né? Bem disposto. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpa. E relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia. E vendo os irmãos, os animaram e depois partiram. Que legal, né? Muito interessante aqui. O evangelho, então, ele não termina no âmbito privado, sabe, da conversão individual. Mas ele se projeta para o espaço público aqui. Ele confronta, expõe as estruturas injustas ali ao redor. Quando amanheceu os magistrados, eles enviaram ordem para que Paulo e Silas foram libertos. Eles quiseram fazer o quê? Fizemos coisa errada, né? Vamos fazer tudo na surdinha, resolver aqui e deixar para lá, porque a gente vacilou. Mas aí Paulo, né? Não é assim tão fácil não, né? À primeira vista parece algo simples, né? Mas Paulo, ele sabe, ele diz, não se trata apenas de sair da prisão. Paulo aqui, ele não está querendo não, tem que fazer justiça para mim, né? Eu tenho que ser, não. O que Paulo aqui quer é mostrar e afirmar a verdade. A verdade. Ele se recusa a sair em silêncio. E a sua resposta não é orgulho pessoal, mas é consciência missionária. Sem ter havido processo formal contra nós, nós somos cidadãos romanos. Querem nos mandar sem alarde? Aqui, Paulo, ele invoca a sua cidadania romana. Ele não está invocando um privilégio egoísta, mas é um instrumento para trazer à luz a injustiça de todo aquele sistema que não só foram injustos com eles, mas também estavam oprimindo pessoas como aquela mulher que eles tinham libertado lá no início. A justiça foi violada. E o evangelho, ele não se esconde diante disso. Ele não se esconde. Eles estavam dominados pelo medo, porque viram que tinham feito coisa errada. E aqueles antes que estavam cheios de arrogância, né? Agora estavam tremendo de medo. E eles vêm pessoalmente até Paulo e Silas para pedir a eles desculpa. Aqui é a inversão, né? De papéis nesse sentido. O poder humano, ele é humilhado diante do poder de Deus. O poder humano, ele é rebaixado diante do poder de Deus. O evangelho, ele não apenas transforma o interior das pessoas, mas ele desestabiliza as estruturas que operam na injustiça. Note aqui o equilíbrio dos apóstolos. Paulo, ele não incentiva uma revolta. Paulo, ele não busca vingança. Paulo, ele não politiza a missão. Ele simplesmente exige que a verdade seja esclarecida. De modo, irmãos, que o evangelho, ele não é um projeto de dominação cultural. Eu não enxergo assim. Mas também, o evangelho não é uma mensagem que se cala diante das injustiças do mundo. O evangelho forma um povo que vive com consciência, com coragem, com integridade diante das injustiças e do pecado que existe nesse mundo. Como nós temos nos feito voz em meio às injustiças e mazelas do mundo. E aí nós vemos várias notícias, né? Cada vez mais os índices de mulheres que são mortas, de violência contra as mulheres. Cada vez mais os índices, né, aumentando de pessoas que são cada vez mais assim, desumanizadas, né? Pessoas que são vendidas. E não é que nós vamos chegar lá e transformar toda essa situação, porque nós não podemos fazer isso. Mas o evangelho transforma pessoas. E pessoas transformadas
podem fazer muitas coisas. E nesse final de semana passado, quando eu estava lá no retiro com esse grupo de pessoas, né? Pessoas que trabalham, né, com prostituição e transexuais, eu pude perceber que a grande maioria dessas pessoas, se não todas, não querem estar ali não, irmãos. Ninguém vai ali porque quer, não. Sabe? Mas o mundo é tão injusto, né? A opressão é tão forte que as pessoas às vezes não enxergam outra saída para a sua vida e se veem presas em seus próprios pecados e seus próprios vícios. Mas se tem uma coisa que eu contemplei também é que o Evangelho tem poder para transformar qualquer coisa. Transforma. E não tenho dúvida disso. Por quê? Porque primeiramente o Evangelho transformou a minha vida. E se ele transformou a minha vida, ele pode transformar a vida de qualquer pessoa. E aí, Paulo e Silas, eles não terminam ali e vão embora. Eles vão para onde? Para a casa de Lídia. Lembra de Lídia? Aquela mulher temente a Deus, serva do Senhor. Eles se encontram com os irmãos. E eles chegam lá nos irmãos. Ah, irmãos, foi tão difícil, a gente ficou preso. Oh, irmãos, a gente sofreu tanto. Ah, irmãos, foi tão cansativo. O que é que eles fazem? Eles animam aqueles irmãos. Prisão, dor, injustiça. Mas eles continuam na igreja animando aqueles irmãos. E quantas vezes a gente se desanima por tão pouco? A gente sai. E cada vez mais isso, né, nos confronta dessa forma, porque, irmãos, que tipo de evangelho nós temos vivido? Um evangelho que apenas se conforta. Ou um evangelho que confronta a realidade, porque sabe que ele tem poder para transformar a realidade, para libertar qualquer situação. Um evangelho que buscamos apenas quando precisamos. Ou um evangelho que muda a forma como nós enxergamos o mundo. Um evangelho que nós queremos para controlar as situações e as coisas. Ou um evangelho pela qual nós nos rendemos e nos derramamos aos pés de Jesus em adoração. Esse texto, então, ele nos chama a uma fé mais robusta, a uma fé mais bíblica, a uma fé que confia em Deus de fato. A um evangelho que não se acomoda. Porque no fim, a alegria cristã, aquela que nós vimos no carcereiro, aquela que sustenta Paulo e Silas, ela não vai nascer pela ausência dos problemas, mas a alegria cristã ela nasce pela convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. E essa é a nossa segurança, irmãos. E eu não vou terminar dizendo para que você seja como Paulo e Silas. Não, porque você não vai ser Paulo e Silas. E também o foco aqui não é Paulo e Silas, porque não é o que Paulo e Silas são ou fazem, mas o foco é no Deus de Paulo e Silas. E o poder que estava sobre o Deus de Paulo e Silas pode estar sobre cada um de nós aqui também. Então, às vezes a gente fala, né, para que nós sejamos como eles. Sim, precisamos ser como eles, mas por causa do Deus, do Senhor deles. O evangelho que liberta, é o evangelho que sustenta, que transforma, que prevalece, apesar de qualquer confronto e oposição. Tenhamos certeza disso. Senhor, nos ajuda, ó Pai, a viver o Teu evangelho cada vez mais, é o que nós te pedimos. Em nome de Cristo. Amém.